passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de crimes misteriosos. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje eu lhes trago mais um vídeo da playlist de crimes misteriosos. No vídeo de hoje falaremos a respeito de um corpo encontrado já em estado de decomposição em meio ao milharal em 30 de junho de 1999. Tratava-se de Rick McCormick. Não foi possível averiguar se a morte derivou de causa natural ou de um assassinato. Mas o mais estranho desse caso vai além da morte, mas sim duas notas achadas amassadas no bolso de Rick, repletas de códigos e símbolos, cujo teor nunca foi desvendado. Vamos falar a respeito da história do código de McCormick. Quer saber mais a respeito? Aguardem após a intro do canal e venha fazer parte dessa investigação comigo. Até já! Em 30 de junho de 1999, a 30 quilômetros de St. Louis, nos milharais que se estendem entre os rios Mississippi e Missouri, próximo a West Alton, um corpo foi encontrado. Com uma calça jeans azul desgastada, imunda, e uma camiseta branca toda manchada de barro e esticada sobre os ossos do peito esquelético, já em decomposição. Foi desse jeito que os investigadores encontraram os restos mortais de Rick McCormick, em 30 de junho de 1999, em meio a uma plantação de milho na desolada zona rural do condado de St. Charles, no Missouri, nos Estados Unidos. O homem negro de 1,80 m e 41 anos estava desaparecido há 3 dias, mas isso não correspondia com o estado avançado de decomposição em que se encontrava o cadáver. As mãos espalmadas e pontas dos dedos, logo abaixo das articulações superiores, já estavam pútridas, ou seja, podres. Ao revistar os bolsos da vítima, os detetives de homicídio encontraram 2 anotações em manuscrito, que continham sequências de mensagens breves e codificadas, um amontoado de letras e números entre parênteses. Afinal, quem seria Rick McCormick? Rick McCormick era considerado diferente de seus colegas, mas a sua mãe o descrevia como retardado desde pequeno, por sua inclinação em inventar histórias e exibir comportamentos incomuns. O seu primo, por outro lado, dizia que Rick costumava falar como se estivesse em outro mundo. Ele suspeitava de que o primo sofresse de esquizofrenia ou autismo. Quando adulto, McCormick vivia de empregos braçais, como zelador, lavador de pratos ou ajudante de serviços gerais. Ele também possuía hábitos noturnos, dormindo o dia todo e se levantando só para ir trabalhar. Em 1992, aos 34 anos, Rick foi preso pelo estupro de uma garota de 14 anos, com quem teve 2 filhos e mantinha relações com ela desde que ela tinha 11 anos. Ele se declarou culpado pelo crime e cumpriu 13 meses atrás das grades. No momento de sua morte, ele estava desempregado e recebia auxílio-doença por invalidez. No dia 15 de junho de 1999, Rick McCormick comprou uma passagem de ônibus só de ida para Orlando. Ninguém sabe ao certo o que ele foi fazer lá, nem o que aconteceu durante a sua estadia no Econo Lodge Hotel. Os registros telefônicos do quarto 280, onde ele ficou,
mostravam que ele fez muitas ligações para várias pessoas do centro da Flórida, semanas antes de embarcar. Durante esse tempo, Rick fez apenas uma ligação para o posto de gasolina onde trabalhava, cujo dono, Randalar, era violento e tinha um histórico com gangues. Sua namorada, Sandra Jones, confessou à polícia que Rick havia feito várias viagens à Flórida relacionadas ao tráfico de drogas e que, da última vez, 2 semanas antes de sua morte, ele havia retornado assustado. Jones suspeitava que Rick tivesse aceitado uma oferta de Barra para buscar drogas em troca de dinheiro, pois ele sempre voltava com drogas para o apartamento que dividia com ela, quando ele fazia essas viagens. Sandra declarou à polícia que conversou com o namorado às 23h30 do dia anterior ao seu desaparecimento. Ele respondeu que estava a caminho do posto de gasolina para comer algo, antes do seu turno começar. Segundo testemunhas, Rick McCormick foi visto pela última vez no dia 27 de junho de 1999, ao nascer do sol, no posto de gasolina Amoco, onde trabalhava no centro de St. Louis. No entanto, não fazia sentido para a polícia como o homem foi parar a 32 quilômetros desse posto, uma vez que ele não sabia dirigir e o transporte público não rodava naquela região. O Serviço de Examinadores Médicos do Condado de St. Charles realizou exames minuciosos nos 72 quilos de ossos e carne que sobreviveram à exposição aos elementos naturais. Não haviam sinais de violência física ou luta, tampouco de bala ou esfaqueamento. Os legistas não entendiam como o cadáver havia se decomposto tão rapidamente em apenas 3 dias, levando em consideração as condições climáticas da época. Eles supuseram então que o homem tinha sido mantido em um ambiente mais quente, como um galpão, antes de falecer em meio à terra do milharal. Após um exame de necrópsia e toxicologia, os médicos atestaram a causa da morte de Rick McCormick como indeterminada. As evidências apontavam para um típico cenário de homicídio. As autoridades suspeitavam que Rick tinha sido morto em outro lugar, mantido em um porta-malas ou outro local fechado antes de acabar onde foi encontrado. Devido à falta de pistas ou qualquer outra informação, em pouco tempo a morte de McCormick se juntou às pilhas de tantos casos de homens e mulheres que abarrotavam os arquivos da polícia local, catalogados como inconclusivos. Aquela faixa de terra abandonada entre os rios do Mississippi e Missouri, onde o cadáver foi encontrado, há muito era considerado um depósito de lixo criminal para vítimas de qualquer tipo de atrocidade. Em 2001, por exemplo, equipes do governo que estavam cortando grama próximo às estradas estaduais descobriram os cadáveres nus de 2 mulheres a cerca de 300 metros de onde McCormick foi encontrado 2 anos antes. Afinal, nada se sabia a respeito do que porventura poderia ter acontecido com Rick. Mas o mistério maior seriam os 2 bilhetes encontrados dentro de seu bolso, que não conseguiram decifrar o teor, e o caso foi encerrado como inconclusivo. No entanto, anos se passaram e a tentativa em decifrar esses bilhetes retornaram à tona e várias teorias foram levantadas. Em março de 2011, 12 anos após o caso, Dan Holson, membro do FBI e chefe da unidade de registros de criptoanálise e hacking da agência Quantico no estado da Virgínia, revelou para a mídia os códigos encontrados naquela época. Aparentemente, a revelação era um pedido de assistência pública aos detetives de plantão para que os decifrassem. Assim que isso surgiu na mídia, a família de McCormick deixou claro que o homem mal sabia escrever o próprio nome, quanto mais algum tipo de código. Isso surpreendeu o FBI,
mas principalmente os aspirantes a decifradores de códigos, que viram isso como um mistério em meio à possibilidade. Olsen era um analista forense quando o caso de McCormick chegou em suas mãos no final de 2001. Desde então, ele dedicou os seus dias a desvendar cada um dos caracteres. Chamou analistas para debater ideias, buscou pistas, comparou letras e números com os endereços de St. Louis, como também examinou mapas de todo o país. Olson chegou a usar softwares avançados para realizar análises estatísticas, depois de quebrar a cabeça com lápis e papel. Ainda assim, ele não chegou a lugar algum. O que mais o instigava era que a divisão de criptografia não costumava receber um código daquele tamanho e muito menos não conseguir resolvê-lo. Não havia uma aleatoriedade nos caracteres. Segundo o especialista, existia muita ocorrência da letra E, que poderia ter sido usada como espessadores. Além disso, o que mais tinha eram padrões ao longo de todo o enigma. Porém, não entender o motivo dessa falta de solução era o fato que deixava Olson mais intrigado. Muito embora a maioria do FBI tenha ficado desmotivada após saber do baixo QI do homem morto e de seu analfabetismo funcional. Olson estava convencido de que os códigos não eram devaneios. Eles poderiam conter pistas sobre onde Rick McCormick estava, com quem se encontrou, quem o matou e o motivo. Depois de equipes inteiras frustradas, parecia até humilhante a CRRU da elite do FBI, a mesma unidade que decifrou os códigos dos espiões nazistas na Segunda Guerra Mundial, pedir ajuda à população. A notícia se espalhou, levando o FBI a abrir uma página na internet destinada a decifrar os bilhetes, existindo duas correntes principais. Uma, a de que as notas foram colocadas no bolso pelos traficantes de drogas, que o empregaram como uma forma de distração para a polícia, e outra, a de que ele foi, sim, o autor das notas, e começaram a surgir várias teorias. O que significam as anotações de McCormick? As teorias geralmente se concentram nos números seguidas pela repetição das letras N, C, B, E. Alguns sugerem que 71, 74 e 75 podem ser referências a rodovias perto de St. Louis, enquanto outros acreditam que eles se referem à numeração de identificação de veículos, anotações sobre jogos, e ainda alguns sugerem que ele se referia a peças de carros. Há quem diga que poderia ter relação com o tráfico de droga, para quem vende, o quanto vende, a descrição do comprador. Alguns detetives cibernéticos veem a evidência como um caso de transtorno bipolar, esquizofrenia ou até mesmo dano cerebral. Um Redditor viu padrões de esquizofrenia, a escrita instável, a paranoia, a incontrolável necessidade de criptografar pensamentos e ideias aleatórias. Há quem diga que o código de McCormick seria um cronograma manuscrito para suas medicações. Os detetives amadores, redditors ávidos, criptógrafos de fim de semana e teoristas da conspiração, todos se fixaram nas notas de McCormick. Em suas mãos, Rick McCormick tornara-se diversas coisas, incluindo um traficante de drogas ou esquizofrênico, um autista, louco. Quando a internet se cansou de Rick McCormick, ele era todas essas coisas e nenhuma delas ao mesmo tempo. Seu código, até hoje, ainda não foi desvendado. Afinal, até hoje, o segredo escondido por detrás do código de McCormick e sua morte são um mistério. O código, inclusive, ocupa o terceiro lugar na lista dos principais casos não resolvidos, estando atrás do código do assassino do Zodíaco e de uma carta de ameaça secreta, escrita a um órgão público não divulgado até hoje, que data de mais de 25 anos. O que teria acontecido com Rick? Qual seria o teor dos bilhetes? Vai saber. Apenas se sabe que, até hoje,
continua aparecendo em blogs, sites e fóruns por conta do fascínio em torno de suas anotações indesvendáveis. Então, pessoal, vocês já tinham escutado falar a respeito do Código de McCormick? E esse foi um tema eu nunca tinha escutado falar. Eu estava novamente pesquisando para o blog, eu encontro várias coisas. E eu encontrei esse caso, encontrei outros também, eu até salvei o nome desse site, que tem vários crimes misteriosos, até para ficar na nossa playlist, né, trazer para vocês casos desconhecidos. E esse daí foi um que me chamou a atenção, né, porque ele é, como eu falei, ele é o terceiro desses indecifráveis do FBI, ficando atrás do assassino do Zodíaco, né, para descobrir o assassino do Zodíaco, e essa carta que até hoje não foi divulgada, ele é o terceiro. E como eles não sabiam desvendar, ou seja, os especialistas, eles não sabiam como desvendar esse caso, eles colocaram a público, por favor, tipo assim, por favor, me ajudem, o que está escrito aí? E até hoje não se sabe o que estava escrito nesse bilhete. Será que foi algo aleatório que ele escreveu? Ou então, como dizem, era alguma coisa do tráfico de drogas, alguma informação, algum código entre eles que só eles conheciam? Vai saber. Quem matou Rick? Será que teria relação com esse bilhete? Vai saber. E vocês? Vocês já conheciam essa história? Qual a opinião de vocês a respeito desse caso, tanto do código quanto da morte de Rick McCormick? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de crime misterioso aqui no canal. Se você gostou, ó, dê um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de crimes misteriosos, há uma playlist de mistérios, lenda, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de crime misterioso aqui no canal. Beijo, tchau!